nos manda descansar. Glória a Deus. Vamos para a nossa palavra. Hoje, o tema da nossa palavra, então, é o Evangelho de Cristo. Se você, como eu, tem um celular, tem Instagram, tem qualquer tipo de mídia social na sua vida, você viu o que aconteceu nessa última semana, né? Um vídeo de uma artista, né? De uma ministra do Senhor, viralizou, furou a bolha cristã, né? Eu vi amigos meus da escola compartilhando o vídeo dela. Se você não sabe que vídeo que é o vídeo da canção O Evangelho de Fariseus. E nessa canção, ela expõe coisas muito profundas e muito sérias, que até foi tão profunda essa mensagem, que até começou a envolver a política. Olha só que poderoso foi isso. Glória a Deus pela mensagem que ela, como profeta, liberou para o mundo, que é isso que eu identifico que foi a canção dela. Porque assim como João Batista, nos tempos de Jesus, pregava o arrependimento, a mensagem que ela pregou foi sobre um alerta para o evangelho que nós como igreja muitas vezes estamos vivendo. E isso gerou uma discussão muito grande, porque ela atacou pessoas que têm, né, certo tipo de autoridade muito grande, né, que acham que tem um certo tipo de autoridade muito grande. E ela expôs isso através dessa canção, e isso mexeu muito comigo. Quando eu estava ouvindo a canção, Jesus me recordou do versículo de Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 16, que é Paulo, na sua carta à igreja de Romanos, começando a fundamentar o que é o Evangelho de Cristo. E para a gente entender o porquê que essa mensagem é profunda e precisa funcionar como algo urgente para nós, a gente deve entender a mensagem que Paulo quis expor nesse livro, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O que ele diz na parte A? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Nossa, cara, isso mexeu muito comigo, porque essa canção, essa mensagem que essa artista estava proferindo para o mundo, nos faz refletir e pensar a respeito da vida que nós estamos vivendo. E eu comecei a pensar, né, e refletir que toda mensagem e toda palavra que eu e você recebemos na nossa vida, ela precisa ser regada. Ela precisa ser regada ou por pensamentos positivos, por ideais que vêm de Deus, ou por pensamentos negativos, ideais que não vêm de Deus. Então, toda mensagem que eu e você recebemos no nosso coração, ela vai ser regada por algo. Ela é como uma semente plantada no nosso coração. Assim como a gente ouviu a Lili falando, que o nosso trabalho gera recursos para que nós possamos semear. Da mesma forma funciona a mensagem, palavras que nós ouvimos. 2 semanas atrás eu preguei a respeito sobre vencendo a cegueira espiritual, e nós falamos um pouquinho sobre o poder da publicidade nas nossas vidas, não é? E Deus tem falado muito comigo isso, não só porque eu sou um profissional da área, né? Mas porque cada vez mais isso tem ficado claro no nosso mundo. O que aconteceu foi que a Aimee, né, a artista, ela carregava uma mensagem que atacava as pessoas, direta ou indiretamente, né? Isso mexeu com o mundo, com o Brasil.
Isso mexeu, cara. E o que tem acontecido no nosso coração, que tem ou se fechado como solo infrutífero para algumas mensagens, né, negativas, e muitas vezes deixado de produzir aquilo que Deus espera de nós. Então, se eu e você recebemos mensagens, palavras de ofensa, que vão nos atacar, nos magoar, e nós continuamos regando essas mensagens com pensamentos, com palavras, né, proferidas por consequência dessas mensagens, o nosso coração irá produzir coisas negativas. Então, se eu recebo uma ofensa e continuo pensando nela, o que isso vai gerar no meu coração? Amargura, ressentimento. Então a mensagem precisa ser clara, e ela é clara. O Evangelho de Cristo, ele é claro. Mas como nós temos regado essa mensagem? Como nós, como cristãos, temos andado a partir dessa mensagem? Da mesma forma funciona quando eu e você recebemos um elogio. Eu nunca gostei muito de elogios, porque é uma linha muito tênue, né? Que faz com que a gente possa cair em todos os lados. Elogio, quando regado por um pensamento ruim, né? Uma ideia ruim, nunca será positivo. Mesmo que a intenção de quem falou seja positiva, não é? De falar, cara, você é um bom músico, cara, você é um bom profissional. Eu posso começar a trabalhar o meu ego, né, de uma maneira que nem foi o que a pessoa quis dizer. Por isso, muitas vezes, nós precisamos tomar cuidado com como estamos regando as sementes que temos recebido. Primeiro, das pessoas que estão ao nosso redor. Você, como pai, tem que tomar muito cuidado nas sementes que você tem plantado em seus filhos. Eu, como pastor, preciso tomar cuidado, né, com as sementes que eu estou plantando na nossa igreja, no meu casamento como marido. E muito mais, nós precisamos estar prestando atenção em como nós estamos regando essas sementes, porque o mundo inteiro vai tentar te comunicar algo. E muito mais nos nossos dias, existe essa guerra ideológica, política, para nos trazer uma desinformação muito grande. Então, o que aconteceu com a mensagem, ou com esse acontecimento no Brasil? Começou a gerar bons frutos, não é? Arrependimento. Muitas pessoas começaram a ver, olhar para a igreja e se arrepender pela nação, pelo evangelho que temos vivido. E muitas outras pessoas começaram a atacar a igreja, diminuindo a instituição, né, que Deus criou para ser perfeita. Tudo isso por desinformação. O que a gente falou também lá foi que essa mensagem é a mensagem para os últimos dias. Jesus nos alerta em Mateus 24, em Apocalipse, depois João também nos alerta sobre o espírito do engano. E esse é o espírito que vai tentar atacar as nossas vidas. Esse é o espírito que vai tentar plantar nos nossos corações uma semente que nos vai tirar o evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é a mensagem que o nosso coração precisa receber todos os dias. Todos os dias eu e você precisamos expor a nossa vida ao Evangelho de Cristo. Precisamos estar dispostos a dar a Ele o que a vida no Evangelho exige. Então, viver uma vida de boa conduta,
ajudar ao próximo, exercer caridade, precisam ser frutos do Evangelho de Cristo atuando em mim. Uau! Isso não é poderoso? Isso não é poderoso? A nossa vida precisa estar atenta para aquilo que o Evangelho de Cristo quer produzir em nós. E eu achei muito poderoso, porque quando Deus me lembrou dessa passagem de Romanos 1, a descrição que Ele usa para nos apresentar o Evangelho é como o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Ele não fala que o poder é para nos abençoar somente ou para prosperar as nossas vidas. Ele diz que é o poder de Deus. Ele não diz que o poder de Deus é curar, abençoar, prosperar, nos libertar. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Por consequência, todas estas coisas são dadas a nós. No Evangelho de Cristo, eu recebo a cura, eu sou abençoado, eu sou próspero. Mas a verdade é que esse Evangelho, ele parte de uma única pessoa, centralizada, Jesus Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, o poder de Deus, as boas novas de um homem que decidiu, por sua vontade própria, nos incluir no seu plano eterno, nos dando uma família. E eu pensei assim, cara, que incrível, que poderoso. O poder de Deus está exposto a nós, Ele está escancarado a nós. Não existe nada que nos impeça de ver a verdade do poder de Deus. Então, onde nós estamos, o que temos vivido, que esse poder não tem influenciado as nossas vidas? Será que a nossa perspectiva daquilo que é o Evangelho tem nos tirado desse lugar de receber essa satisfação e plenitude em Deus? Nossa, eu achei muito poderoso, porque o que nós lemos foi o versículo 16, mas o versículo 1, Romanos 1, versículo 1, Paulo diz algo ainda mais poderoso, velho. Ele refere a si mesmo, olha só, Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Essa palavra servo, se a gente pegar a tradução original, ela vem do grego doulos, que significa escravo. Para um grego se referir a ele mesmo como escravo era vergonhoso demais, até nos nossos dias. Naquela época muito mais. Hoje não existe mais escravidão de certo modo, não é? Talvez aos nossos olhos, mas em muitos lugares ainda existe talvez uma escravidão disfarçada, né? Mas Paulo se refere a si mesmo como escravo, se rebaixa ao mais baixo nível da sociedade, dizendo: eu sou escravo de Cristo, o meu Senhor é Cristo. Ele não diz em primeiro lugar que ele é apóstolo. Você entendeu isso? Cara, isso mexeu muito comigo. É como se Deus estivesse falando para mim em primeiro lugar, né? Primeiro plano. Você não é pastor, você é escravo de Cristo. Agora, o que ser escravo do meu Senhor faz no meu coração? Me dá uma responsabilidade de nos unir com Ele nesse Evangelho.
Por isso, o que Deus tem falado comigo nesses dias é que pela misericórdia e graça de Deus, eu fui incluído no plano eterno da salvação. E isso precisa produzir em mim uma responsabilidade. E eu fiquei pensando, cara, como isso aconteceu na vida de Paulo? O que mudou nele? O que transformou nele quando ele foi exposto a essa mensagem? Paulo não andou com Jesus fisicamente, mas ele viu algo no Evangelho que foi suficiente para transformar a vida dele. Então Deus continuou ministrando ao meu coração e me levou ao texto de Lucas 7:47. Lucas capítulo 7, 47, que diz assim: por isso, digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E Deus falou assim, Deus falou comigo assim, talvez Paulo conhecia a sua condição de pecador. Uau! Será que olhando para as nossas vidas hoje, eu consigo reconhecer a minha condição de pecador? Será que o Evangelho de Cristo expõe a vida perfeita dele? E ao olhar para ele eu digo, cara, quão pecador eu sou! Isso não cabe a nós comparar, porque me veio um pensamento assim também a respeito da vida de Paulo e da vida de Davi na Bíblia. Ambos tiveram uma vida e uma conduta pecaminosa, mas a gente pode muitas vezes pela nossa autojustiça começar a comparar os pecados um dos outros. Porque olhando para mim, eu posso dizer, cara, mas eu nunca usei droga, eu nunca fui um viciado, então talvez eu pequei pouco na minha vida, comparado com uma pessoa que usou droga talvez, que foi um viciado. E eu posso minimizar a minha condição pecaminosa. Vocês estão entendendo? Mas a verdade é que todos nós nascemos do pecado. Romanos 3 diz que todos nós caímos da glória de Deus. Isso não está comparando o tamanho do nosso pecado, a gravidade que um pecado tem ou que outro pecado tem, a consequência que um pecado tem ou outro tem. A Bíblia está nos expondo, dizendo que todos nós temos a condição de morte eterna, porque nascemos do pecado. Agora, como eu e você temos respondido a isso? Porque o Evangelho, ele é lindo demais, ele nos atrai a Deus, a presença de Deus com amor e graça. Mas o Evangelho expõe a nossa vida. E muitas vezes a gente corre dessa palavra. Mas a verdade é que o Evangelho ele expõe as intenções do nosso coração. Ele expõe. Então quando a gente, pelo menos quando eu ouvi a música do Evangelho de Fariseu, ela diz em uma parte sobre os fariseus, não é? E eu fui começar a ver algumas coisas, a ler na palavra de Deus a respeito dos fariseus, quem eles eram. A verdade era que Deus estava expondo a conduta que eles tinham.
Fariseus na Bíblia eram homens conhecidos por terem uma boa conduta, cumprirem as leis de Deus. Mas o que Jesus estava fazendo? Ele estava expondo a intenção do coração deles. Porque se você parar para pensar, o que eles faziam de errado? Eles cumpriam as leis, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus. Isso é profundo, não é? Deus me ministrou muito. Porque a gente deve olhar para nós mesmos com essa visão então, entendendo que somente o Evangelho de Cristo pode trazer redenção para as nossas vidas. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que o Evangelho quer fazer nas nossas vidas. É isso que eu e você precisamos estar abertos para receber de Deus. Uma nova vida, um novo caminho, uma conversão da direção pela qual nós estávamos andando. Uau! É dessa maneira que nós devemos lidar com o nosso pecado. Por isso que a vida de Davi é tão maravilhosa para nós, porque parece que ele está vivendo aqui hoje, agora. Lá em Salmo 51, no versículo 10, quando Davi tinha acabado de ser exposto, o seu pecado tinha acabado de ser exposto, o que ele faz é dizer: Senhor, não retires de mim a sua presença. Então será que os nossos prédios, as nossas igrejas como templo, tem carregado a presença de Deus? Meu Deus, olha só o que diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. No versículo 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. E olha só o que diz também lá em Salmo 130, versículo 4. Nossa, eu achei esse versículo muito profundo. Diz assim, mas contigo está o perdão, para que sejas temido, o único capaz de nos perdoar. O poder de Deus para nos perdoar, o Evangelho de Cristo. O único lugar que você pode receber perdão, o único lugar onde você pode ser amado, transformado, é na presença de Deus, porque Ele revela a sua misericórdia e graça, para que nós possamos entender que Ele é o único que pode ser temido. Não existe outro Deus que pode perdoar pecados. Não existe outra religião que nos faz mudar de vida, que nos dá a oportunidade de nascer de novo. Meu querido, você pode procurar todas as religiões nesse mundo, todas elas funcionam da mesma maneira. Você precisa ter uma boa conduta para merecer algo, mas Deus te atrai para a sua presença, expõe a sua vida, mas não para só aí, Ele te dá uma vida nova. Porque a gente pode começar a pensar então, poxa, o Evangelho então é muito negativo, não é? Só acontece coisa ruim comigo. Mas quando nós nascemos de novo, nós entendemos a prosperidade que Deus quer nos dar. Nós recebemos a cura física, espiritual, mental. Jesus. Olha só então o que diz lá em Romanos 1, versículo 6. Depois de dizer então, eu, Paulo,
escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele diz: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo está ampliando a mensagem do Evangelho. Ele está pregando aos romanos. Os romanos não faziam parte do povo judeu, não conheciam a mensagem de Cristo. Então ele está começando a incluir as nossas vidas, eu e você, na família de Cristo, para pertencer a Ele. A redenção então produz em nós uma certeza. A redenção produz em nós uma certeza. O poder de Deus não falha. Uau! Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? O poder de Deus não falha, não falha. Então, onde nós devemos tomar cuidado? Porque nós devemos tomar cuidado? Porque recebendo essa nova vida do Espírito, nós ainda temos a nossa carne. Deus nos salva, nos santifica. Em primeiro lugar, Ele nos salva, nos justifica, nos santifica, para depois recebermos a glorificação. A santificação é esse processo de sermos expostos diariamente às condutas que o Evangelho precisa produzir em nós. Deus tem me dito diariamente que o Evangelho, que a vida de Jesus precisa ofender a minha vida. Por que isso? Por que o Evangelho precisa ofender as nossas vidas? Porque antes de Cristo, nós tínhamos uma mentalidade, nós acreditávamos em princípios, nós tínhamos morais de conduta, que agora não cabem mais na vida cristã, a partir do conhecimento de Jesus. Então a mentalidade que eu tinha precisa ser ofendida com a mentalidade de Cristo. Os meus caminhos precisam ser ofendidos por Cristo, a ponto de eu dizer: o que você está fazendo? Que eu preciso fazer também. Então, esse processo, essa vida de Deus que nós recebemos no Evangelho, acontece quando nós, em primeiro lugar, nos unimos com Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando eu me uno com Cristo, quando eu me torno um com Cristo. Uno ficou meio estranho, né? Olha só o que diz lá então em Romanos 6, versículo 8. Então nós já entendemos que o Evangelho de Cristo é poder de Deus. O poder de Deus está centralizado, a plenitude dele, a totalidade dele está no Evangelho de Cristo. Então lá em Romanos 6, versículo 8 diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. O que significa morte? Significa que o que eu era não existe mais. Você entende isso? Quem nós éramos antes do Evangelho, de nós recebermos o Evangelho de Cristo, não existe mais. Então Ele nos convida para estar com Ele, dividir com Ele a dor do Evangelho, a alegria do Evangelho, a prosperidade do Evangelho. Então, se eu tinha uma conduta antes do Evangelho, agora essa conduta não existe mais. Se o Evangelho que eu recebo, ele não é o Evangelho meu e seu, ele é o Evangelho de Cristo, isso significa que eu e você não temos opinião nenhuma para dizer
o que nós devemos fazer. Isso significa que eu e você não temos poder de dizer para as minhas vontades se elas estão certas ou se elas estão erradas. Porque esse poder não é meu, nem seu. Esse poder é de Deus. Então como assim? Como assim? Eu não posso então questionar os frutos que o Evangelho precisa produzir em mim, porque eles não são meus. Nossa, Jesus, explode a nossa mente hoje, pelo amor de Deus. Porque se você ler lá em João, a gente vê, se não me engano é João 15 ou João 5, eu acho que é João 15, que diz que nós fomos enxertados na videira, e a videira é Cristo, nós somos os ramos. Quem dá os frutos? Os ramos. Mas quem que é responsável de dar os nutrientes para os frutos? A raiz. Quem é a raiz? Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus. Por isso que agora então, se o Evangelho de Cristo expõe a minha vida, nos mata e nos faz viver, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque eu morri com Cristo, mas eu ressuscitei com Ele, para viver como Ele, andar como Ele. O Evangelho precisa ofender toda a nossa vida, ao ponto de nos fazer converter para a vida de Cristo. Por isso que todos os dias, eu e você precisamos de conversões. Todos os dias eu acordo com pensamentos negativos, precisando expor eles ao Evangelho. Todos os dias eu acordo com vontades, precisando ser expostas ao Evangelho de Cristo. Então olha só o que diz lá Romanos 7, versículo 20. Romanos 7, versículo 20. Eu dei uma leve googledada aqui. E o versículo é João 15 mesmo, viu, gente? Se vocês estiverem anotando aí. Romanos 7, versículo 20. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Será que já fomos expostos ao Evangelho de Cristo? Podemos nos perguntar isso hoje? Será que nós podemos nos perguntar isso hoje, refletir pela vida que nós estamos vivendo? Porque eu e você jamais vamos conseguir fazer a vontade de Deus, se não formos unidos com Ele nesse lugar de morte e ressurreição. Porque quando eu recebo a redenção, eu recebo junto o Espírito Santo, que é quem vai nos capacitar e nos convencer daquilo que estamos vivendo. Longe disso é impossível. É impossível você dizer que por si mesmo você consegue buscar a Deus, meu querido. Se você acordar amanhã dizendo, eu quero ler a Bíblia, você vai para o céu direto, velho. Se você acordar amanhã dizendo, eu desejo orar, eu desejo ser santo, você vai para o céu direto. Porque talvez você fale isso, mas o seu coração não está com esse sentimento. Talvez
a nossa vida inteira seja essa luta de buscar a Deus, que sozinhos não vai rolar. Nós sempre iremos cair na culpa e na condenação da desistência, porque longe do Espírito Santo é impossível nós criarmos esses desejos. Então qual é o evangelho que eu e você estamos vivendo? Será que é o evangelho do Rafael? Será que é o evangelho do seu nome? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? E Deus falou assim comigo, por isso que a sua luta de perdoar pessoas nunca será com a pessoa que te magoou, será consigo mesmo. A gente projeta essa inimizade na igreja porque fica mais fácil, não é? Fica mais fácil dizer, ele me ofendeu, ele me magoou, nunca eu vou perdoar ele. Mas isso só revela o nosso verdadeiro inimigo, que é nós mesmos. Porque se sou eu que estou magoado, ofendido, é eu quem deve perdoar. Jesus, fala conosco. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu também sou responsável. Então, como nós podemos viver isso? Em primeiro lugar, nos unindo com Cristo. Em segundo lugar, entendendo que nós fomos feitos para a glória. Entendendo que nós fomos feitos para a glória. Poxa, Rafa, mas isso parece confuso então. Você falou que a gente precisa morrer, e agora que a gente precisa viver para a glória. Mas eu não falei que era para a nossa glória. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 4, é 4 não, né? 1 Coríntios 1, versículo... 1 Coríntios 1, versículo 31, se não me engano. Isso, esse mesmo. Olha só o que diz: a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo também repete essa mesma frase, dizendo que o evangelho de Cristo é o poder de Deus. E no final de tudo, desse sermão, ele diz, dessa carta, né? Ele diz, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Por isso que Deus está nos chamando para a glória, mas não uma glória terrena, uma glória eterna, uma glória que vem por entender a glória da cruz. Uau, se unir com Cristo então significa ter a glória, ter a honra de carregar a cruz, assim como Jesus fez. Esse é o convite que Deus nos faz. Eu não sou incluído no seu plano eterno, obrigado a participar da vida que Ele quer nos dar. Isso é um convite, entende? Ser incluído no plano eterno de Deus não é uma obrigação, é um convite de Deus para nós, que nós precisamos entender o poder, o valor, para estarmos dispostos a nos incluir nele, a estar unidos com Ele. Olha só o que Deus falou comigo, a boa parte de Deus para nós, é a certeza que pertencemos a um lugar de cruz. Meu Deus, o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Hoje nós cantamos uma canção que tem o título sobre isso. Ela diz, nós cantamos, né? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso. E o nome dessa canção, ela é boa parte. Ela foi baseada em Lucas 10, a história de Marta e Maria.
Marta queria servir a Deus com as suas obras. Maria queria estar aos pés de Jesus. E Jesus diz: não tirem Maria daqui, porque ela escolheu a boa parte, e isso não pode ser tirada dela. Agora, Marta estava fazendo a coisa errada em servir a Deus? Meu querido, eu e você estamos fazendo a coisa errada em servir a Deus. Quando eu ouvi isso, nossa, explodiu minha cabeça. Mas o lugar que Deus quer, que Jesus espera de nós, é aos seus pés. Para que a partir desse lugar, quando nós nos levantarmos, a nossa motivação em servi-lo seja correta. Por isso que o convite que Deus te faz hoje, de redenção e salvação, é para um lugar de cruz, para um lugar de morte, para se gloriar nele. Olha só o que diz lá então Romanos 8, versículo 8, não, versículo 6 ao 7. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O único lugar que nos capacita para viver essa vida do Evangelho de Cristo é aos seus pés, reconhecendo a nossa condição de pecador, o quanto nós precisamos todos os dias nos converter à cruz de Cristo. Jesus. Por isso que carregar a nossa cruz é pesado demais. Sozinho é pesado demais. Mas o convite que Deus nos faz é para nos capacitar, meu querido. Não é para você sofrer sozinho. É para você morrer com o Espírito, morrer como família. Então, qual tem sido o problema do Evangelho pregado nos dias de hoje? O problema tem sido excluir a cruz. Porque quando isso acontece, isso se torna o evangelho de fariseus, centralizado na aparência de homens, no sucesso de homens. Por isso que nós nos perdemos, talvez nós nos perdemos, tentando enquadrar o evangelho naquilo que nós achamos que é certo. Por isso hoje Deus vai expor a sua vida, Ele vai ofender a sua mentalidade, e Ele vai te dar redenção, salvação, vida nova, capacidade para viver aquilo que Ele tem para você. Quantos recebem isso hoje? Quero te convidar a ficar de pé. E o apelo de hoje é para todas as pessoas que reconhecem a sua condição e dizem: Jesus, eu preciso de salvação. A minha vida precisa ser restaurada por Ti. Não restaurada fica muito, talvez desvaloriza muito, né? A minha vida precisa nascer de novo. Eu preciso de uma nova vida, porque essa vida já não cabe mais. Esse apelo não é só para você que chegou aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar de Jesus. Esse apelo é para todos nós. Por isso eu te convido a sair do seu lugar, vir aqui para frente e com suas próprias palavras reconhecer esse evangelho.